Quando eu era mais jovenzinho, lá em Goiás, lá em Barbacena, lá em Goiás, a minha mãe falava que no meu nome é Augusto Antônio Borges, no meu nome tinha o nome de um santo casamenteiro. Na verdade, eu acabei me virando um santo casamenteiro mesmo. Eu gosto de casar os outros. E esse final de semana, eu estava trabalhando, aí um rapaz entra, eu estava lá na loja, né? Um rapaz entra e ele queria comprar produto do lado de lá da loja, onde é o Pro Shop, onde o Neymar trabalhou. E eu falei para ele, olha, lá é fechado no sábado, não tem como eu te atender. E eu percebi que o inglês dele era um inglês bem conhecido. Eu falei assim para ele, você é brasileiro? Ai, sim, sou. O que você precisa? Eu preciso de um produto assim, assado. Falei, tá, vou te ajudar. Aí fui lá dentro, acendi a luz, peguei o que queria, voltei, cobrei. Tô lá assim, preparando para cobrar dele, né? Aí eu olhei para o nome dele no cartão de crédito e eu disse assim, rapaz, eu tenho impressão que eu te conheço. Aí eu olhei na cara dele e falei, eu nunca te vi, mas há no meu coração a impressão que eu te conheço. Ele falou assim, você não me é estranho. Eu falei, pronto, agora eu conheço ele, eu não sou estranho dele, então a gente se via em algum lugar. E continuei olhando para o computador, enchendo lá o que eu ia cobrar dele. De repente eu olhei para ele assim e falei, você é crente? Aí ele falou, sou. Mas eu estou um pouco desviado, ele disse. Rapaz, naquela hora o Espírito Santo me deu o entendimento da vida dele. E eu olhei para ele e falei assim, você é crente, você está com uma mulher com a qual você não é casado, você tem filho com ela, e por causa da acusação, você que é músico, deixou de tocar na igreja, e já tem muitos anos isso, por volta de uns 10, ele começou a chorar, na minha frente. E aí ele falou assim, tudo que você falou é verdade. Sim, eu sou músico, meu avô é pastor, eu toco bateria. Eu falei, ó, parceiro do meu filho. E eu, de fato, eu estou acusado. Aí, resumindo, dei uma palavra para ele é de Denbury, e disseram para ele que ele não poderia casar aqui, porque ele não tem, a esposa dele não tem certidão de nascimento. Eu entrei no City Hall lá de Denbury e falei, não, rapaz, você tem, só pede passaporte, você tem passaporte? Tem, não, vou casar você agora. E já preenchi tudo ali, já pagou a taxa, já foi embora, falei, pronto, agora você já resolve sua vida. Se você precisar de alguém que faz sua cerimônia, é só me ligar. Mas eu achei muito interessante como que o Senhor levou ele ali. Eu disse para ele, você achou que você veio aqui comprar produto? Você dirigiu quanto tempo para chegar aqui? Mais de 1 hora. Falei, que bênção. Você veio aqui para tirar um peso das suas costas. Amém? Amém? Nós estamos começando hoje uma série intitulada Mais que Vencedores. Repita comigo. Mais que Vencedores. E ela é baseada num texto que está lá em Romanos capítulo 8, verso 37. Quero ler com você. Em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vou ler de novo. Não, você vai ler. Só vocês. 1, 2 e... Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Serão alguns cultos, alguns TADEs, alguns life groups, alguns difflings, alguns discipulados, em que nós vamos falar desse assunto, do que é ser mais que vencedor. E você vai receber chaves espirituais para destravar áreas da sua vida nas quais você ainda não é vencedor. Quais são essas áreas? Tem várias. Várias áreas da minha vida e da sua em que nós não desfrutamos ainda da vida abundante de Deus, da vida plena. João 10:10 diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida de que jeito? Vida em abundância. Você concorda comigo que um vencedor, ele é alguém que vive uma vida abundante? Você consegue imaginar um vencedor que vive uma vida miserável?
que não tem dinheiro para pagar as contas, que não tem saúde, que o casamento dele é uma desgraça, está indo de mal a pior, que os filhos estão nas drogas. Isso é vida abundante? Não. O vencedor, ele experimenta da vida abundante de Deus. Mas eu estou dizendo aqui para você que nem sempre eu e você experimentamos toda a plenitude, a abundância da vida que o Senhor preparou para nós. Eu hoje confesso para você que eu copiei pedacinhos da palavra de cada um. Eu copiei pedaço da palavra da Thaís, eu copiei, que falou aqui agora há pouco, copiei pedaço da palavra da Sumaia, da Késia. Você vai perceber que tem coisas que estão aqui que elas falaram já, que eles já falaram alguma coisa aqui, e eu vou só pincelar porque eu copiei delas. Eu estava de olho, vigiando quando vocês estavam preparando lá o que vocês estavam fazendo. Abundância no grego é uma palavrinha muito interessante. Perissos, que significa aquilo que excede a medida da necessidade. Vou repetir. Abundância no grego é perissos, que significa aquilo que excede a medida da necessidade, a medida do que eu preciso. Frequentemente, eu encontro com as pessoas, seja aqui na igreja, seja lá fora, e eu pergunto para elas, e aí, irmão? Oi, aí, fulano? Como é que você vai? E as respostas que eu escuto é, estamos indo, estamos levando. Não tem uma música que fala, vou levando a vida. Não tem um negócio assim? E às vezes eu pergunto, como é que está aí no casamento? Ah, pastor, a gente está dentro do possível, estamos vivendo. Já ouvi isso tantas vezes. E se eu me atrever a perguntar sobre as finanças, eu talvez vou ouvir, pastor, está dando para pagar as contas. Tem uns que são mais honestos, dizem, não estou pagando nem as contas. Está sendo complicado mesmo. Mas veja, meu amado, o alvo do Senhor, para mim e para você, não é viver uma vida de estamos indo, de tá dando, estamos suportando um ao outro. Não é isso. Isso não é vida de vencedor. Isso não é vida plena. Isso é vida de miséria. Isso é vida de desgraça. Isso não é uma vida debaixo do favor do Senhor. Amém? Na palavra de Deus, tem vários textos, muitos, para ser honesto, que mostram que Deus não é um Deus de te dar somente o suficiente. Deus, ele gosta da abundância. Deus gosta de ir além. Deus gosta de fazer infinitamente mais. E eu vou passar rapidinho aqui. Você vai dar conta de me acompanhar, Diego? Vamos lá? Deuteronômio 28:11 diz assim, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. A abundância de bens. Abundância de bens está falando de abundância de prosperidade, de ter casa, de ter carro, de ter fazenda, quem recebe? De ter dinheiro, de ter Bitcoin. Tem alguém aqui que tem Bitcoin? Não fale, não conte para mim. Mas ele está falando de ter abundantemente. Amém? Um outro texto também, Deuteronômio, um pouquinho para trás, 15:4. Para que entre ti não haja pobre. Deus não quer que haja pobre no nosso meio. Pois o Senhor teu Deus te abençoará de que forma, querido? Abundantemente na terra que te dá por herança para a possuíres. A pobreza não glorifica a Deus. Entenda isso. A pobreza, na verdade, ela desonra a Deus. Outro texto, Joel 2, 24 até o 26. As eiras, as vossas eiras, diga as minhas eiras. Ah, mas com esse tom de voz você não vai ter nada cheio, filho. Diga as minhas eiras. Olha o que vai acontecer com ela. Vai se encher de trigo, os seus lagares vão transbordar de vinho e de óleo. O Senhor diz, restituirei-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Aí olha o que ele fala. Comereis de que forma? Abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Eu sei que você vai brigar comigo, mas tem uma coisa melhor do que comer e comer bem. Comer e passar bem. Tem algo gostoso, tem algo bom para você
Quem aqui gosta de comer uma picanha na casa do Leco? Perdão, só de comer picanha, esquece a outra parte. Quem aqui gosta de comer picanha? Você gosta? E você gosta de comer abundantemente. Terrível coisa quando você não pode comer com fartura, querido. Seja por falta de saúde, seja por falta de dinheiro. Amém? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de que jeito? De tal maneira. De tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Quando Deus pensou num plano para resgatar o homem, a estratégia que Ele usou foi aí o que está nesse texto. Foi de cobrir o homem de tal maneira com seu amor. Deus não foi miserento, Deus não foi alguém que conteve o amor dele. Ele não mediu, Ele derramou com abundância. É isso que quer dizer, de tal maneira. Veja, Deus poderia ter amado você de qualquer maneira. Mas Ele te amou de tal maneira. Nada na Bíblia é por acaso. Romanos 5,20 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hiperperissal, superabundou a graça. O diabo entra em crise, porque ele te leva a pecar. Não que você deve ficar vivendo aí uma vida de pecado, né? Mas quando ele te leva a pecar, que ele chega diante de Deus para te acusar, a graça é muito maior do que o pecado. A graça é muito mais poderosa do que a força do pecado. Amém? 2 Coríntios 9,8 diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo, diga em tudo, ampla suficiência. Suficiência é uma coisa, ampla suficiência é outra. Bem diferente. Superabundez em toda boa obra. Você sabe de que você está falando? Superabundar em toda boa obra não quer necessariamente dizer que você tem que ser só um ofertante generoso. Mas tem que ser alguém que quando faz como a pastora diz aqui, com coração intenso. Serve com coração íntegro. Serve sem preguiça. Serve sem reserva. Já que você vai servir, mergulha de cabeça, filho. Vai com intensidade. Vai com integridade. Amém? Atos 4,33 diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Os apóstolos estavam orando, e de repente a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles de tal forma que a Bíblia conta que as multidões que estavam ali começaram a crer no discurso deles. Eu creio que eles estavam pregando a mensagem da graça. Foi essa mensagem que eles creram. Eu creio também que grande poder e abundante graça... Pare e pensa aqui comigo. Algo que é poderoso já dá para você uma ideia de grandeza, não dá? Sim. Ou você acha que algo que é poderoso é algo chinfrim, michuruco, fraquinho? Não, te dá ideia de grandeza. Mas grande poder, vou falar igual lá em Goiás, é mais maior de grande. É muito poder. Deus quis dizer para os discípulos ali, né? Vocês vão ter, não é só poder não, filho. É grande o poder. E a graça também vai ser abundante. Lucas 6,38 diz assim: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Eu sei que a gente gosta de usar esse texto para falar de ofertar de maneira generosa. E tá certo, não tá nada errado não. Mas eu vou te dizer que a revelação mesmo é você entender que tudo que você precisa, tudo que você apresenta para o Senhor, deixa eu olhar aqui o texto, tem que ser de boa medida, tem que ser recalcado, tem que ser sacudido, tem que ser transbordante. Você vai servir? Serve com intensidade. Vai fazer curso? Faz com intensidade. Vai ser discipulador? Discipule com intensidade. Vai ser discípulo? Seja discípulo numa boa medida também. Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo 6,17 diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Oh Deus, não tira esse texto.
Vou ler devagar. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Está falando de 2 tipos de rico aí, filho. Está falando do rico que conquista na sua própria força, e esse que faz desse jeito, ele morre de medo de perder. Quando ele vai esconder o dinheiro, ele esconde um pouco debaixo do colchão, o outro no congelador, o outro pouco ele põe no banco, o outro tanto ele faz um buraco na terra, porque ele não sabe qual que vai perder. Ele morre de medo. Quem conquista a riqueza na força do próprio braço, ele morre de medo de ficar doente. E se eu adoecer, vou gastar tudo que eu ganhei. Mas o texto, a palavra do Senhor está falando de um outro tipo de rico. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente. Ricamente. Para nosso prazer. Diga, o Senhor vai me dar riquezas. O Cleiton estava falando aqui, e ele disse, olha, não fale de dinheiro com receio no seu coração. Não tenha medo de falar. A gente tem uma ideia muito, me perdoe, muito idiota a respeito de dinheiro. Às vezes a gente quer ser muito humildezinho. Não, eu tenho o suficiente para viver. Isso é do inferno, filho. Vou te dizer. O suficiente para viver nasceu no inferno. Deus nunca deu o suficiente para você viver. Ele deu a mais. O suficiente é o que moveu o coração de gente que queria ficar juntando maná lá no deserto, quando Deus dizia para eles, não precisa. Amanhã tem mais. Pastor, não estou vivendo isso na minha vida. Por isso que você veio aqui hoje. Você vai ouvir, você vai começar a receber chaves espirituais para destravar áreas da sua vida. Amém. Vou repetir, porque alguns passou voando assim. Durante essa série, você vai receber chaves espirituais poderosas para destravar áreas da sua vida. Amém? Amém? Salmo 23, 5 diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O cálice fala do quê? O que é servido no cálice? Vinho. E vinho tem a ver com o quê? Sim, mas com alegria. A Bíblia está dizendo, o seu cálice de alegria não vai ser suficiente. Você não vai ter uma medida de alegria regrada, filho. Você não vai ter uma medida de alegria só um pouquinho, só para adoçar, só para passar um melzinho na sua boca. Não, não, não. A sua alegria vai ser de que jeito? Transbordante. Amém, glória a Deus. Pastor, não tenho vivido a vida transbordante, a alegria transbordante no meu casamento. Você que vai me ouvir depois pela internet. Pastor, não tenho vivido a vida transbordante na relação com os meus filhos, não tenho vivido a vida transbordante no meu trabalho, não tenho vivido esse cálice transbordante na minha profissão, não tenho vivido esse cálice transbordante na minha vida financeira, na minha saúde. Está a ponto de mudar. Diga, vai mudar. Vai mudar. Amém? Amém? Amém. Agora que eu já li alguns textos, só para poder esquentar você um pouquinho, eu vou pedir que você, Pedro, abaixe o rir um pouquinho, porque senão daqui a pouco eu estou derretendo. Durante esses próximos dias, nós vamos falar de vários assuntos. Tudo dentro desse contexto, mais que vencedores. Olha como que eu escrevi aqui. Nós vamos falar de finanças. Experimentando a prosperidade que vem do alto, sendo superabundantes em tudo. Casamento. Voltando ao começo de tudo. Ao jardim das delícias. Ninguém casa porque odeia o cônjuge. Eu odeio esse cara, vou casar com ele. Essa mocreia, que raiva que eu tenho dela, vou casar. É assim que a gente faz? Parecendo a minha família? Parece eu mesmo. É verdade. Olha como eu sou bonito até de costas. Nós vamos falar sobre, tampe os ouvidos aí, Eric. Sobre sexo no casamento. Nós vamos falar de remover falsas expectativas. Uma coisa que existe dentro do casamento, irmãos, é expectativas erradas. Muitas vezes. Crenças erradas, que na verdade acaba criando laços, né? Gerando muito desequilíbrio na vida do cônjuge.
Nós vamos falar sobre filhos, como cuidar daquilo que a Bíblia chama de herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos. Eu tenho 2 aqui, ó. Vamos falar de saúde, de como gozar de vigor físico, de como se sentir com 20 anos, quando você, na verdade, já chegou aos 50. Amém. Eu acho que os irmãos hoje estão tão... Amém. O diabo deve ter colocado ceras espirituais nos ouvidos deles. Você vai ouvir de como se sentir com 20 aos 50. Ah, pastora, é porque eu não tenho 50, você está falando só da outra categoria. Tá bom, filho, então põe 40, os 30. Ai, fala sério, vocês tudo tá nessa categoria aí. 60. Hã? Então vou baixar para 12. Passou para 60? Vocês entenderam o espírito da palavra? Para de me implicar. Misericórdia. Nós vamos falar sobre emoções, de como viver uma vida de vencedor nas emoções, como vencer os medos, os sofismas, a depressão, a ansiedade. Amém, Jesus. Oh, negócio endemoniado esse tal de ansiedade. Vamos falar sobre pensamentos. Tem uma frase no latim muito interessante, eu anotei ela aqui. Mens sana in corpore sano, que significa uma mente saudável num corpo saudável. Amém? Glória a Deus. Vamos também falar sobre como ser um vencedor na vida com Deus, deixando a lei de uma vez por todas para trás e caminhando só na graça. Nós vamos falar sobre fé, que foi falado aqui, né? A fé do tamanho de um grão de mostarda. A fé que te faz andar sobre as águas, a fé que te faz transportar montanhas, a fé que faz você viver no nível, no realm, no ambiente do milagre. Que ambiente que é esse, pastor? É um ambiente quando você não tem, por exemplo, de onde tirar dinheiro, mas dinheiro aparece para você pagar a conta. O ambiente, porém, quando você está enfermo. A Sara ontem estava entrando em pânico já. Sara, minha filha, com um trem no olho dela, sei lá o que era. Aí vai lá o pai, metido ao doutor. Joguei colírio, olhei com a lupa, não vi nada. Ah, tá doendo! Aí vem alguém mais sábio que eu. A mãe. Como é que você fez? Senhor, manda vir aqui o anjo e tirar, seja lá o que for que está no olho dessa menina. Aí ela... Ah! Eu falei, deve ter piorado. A dor passou! Eu falei, tá, olha só, a mãe vai lá, faz uma oraçãozinha pro anjo vir. Dá tudo certo. Não, mas foi sério, assim, foi uma coisa de 1 minuto, de quem tava chorando e... Não deu nem 1 minuto, não. Levantou, pôs o óculos e foi... Hoje foi rápido. Não, pastor. Comigo veio. Falhou comigo, irmãos. Com ela deu certo. Tá mais no óleo, né? Tá mais na unção. Vamos voltar aqui à essência dessa palavra, então, de mais do que vencedores. Da onde que saiu isso? Sim, você leu Romanos 8:37, mas mais do que vencedor, no quê? Pastor, você falou um monte de coisa. Na vida. Sim. Mas vamos ler esse texto de Romanos 8 todinho, rapidamente? Romanos 8, do 31 até o 39. Paulo pergunta assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Leia comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ler diferente. Diga assim, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é pelo meu casamento, quem será contra ele? Se Deus é pelas minhas finanças, quem vai abalar elas? Se Deus é pela minha saúde, quem vai pôr doença em mim? Se Deus é pelos meus filhos, que demônio que vai levar ele para o mundo? Aleluia! 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, eu li com você agora há pouco, né? Que ele de tal maneira entregou o filho, porque ele amou, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Seja lá o que você precisa, está precisando de paz, você vai receber graciosamente e abundantemente.
Está precisando de saúde? Vai receber de graça em abundância. Está precisando de alegria? Você não precisa ir comprar ela nos lugares que o mundo oferece. O Senhor vai te dar alegria. Amém? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe, querido, o diabo, o mundo, seus amigos, sua família, talvez até seu próprio cônjuge, volta e meia, uma hora ou outra, vai querer te acusar, vai querer te condenar. A Bíblia está dizendo, quem pode te condenar? Ninguém. É Deus quem te justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Aquele irmãozinho achou que era o casamento errado dele. Aquele que encontrou comigo. Ele achou que ele não podia mais subir na plataforma para tocar bateria. Ele se sentiu desqualificado. Isso vai me separar do amor do Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Será tribulação? Você já passou tribulação? Tem alguém aqui que passou tribulação essa semana? Tem alguém aqui que já ficou angustiado, como está o texto? Você que vai me assistir pela internet de outro dia aí, né? Depois, você já ficou angustiado de noite quando não tem ninguém para quem você conversar, com quem falar? Quem aqui já sofreu perseguição? Eu já. Talvez aqui nem todos passaram fome. Alguém aqui já passou fome? Não estou falando de ficar sem comer durante o dia porque você esqueceu de levar a marmita, não. Ou nudez. Muitos aqui já passaram pela nudez. A Bíblia não está falando de ficar pelado. A Bíblia está falando de ser exposto. As pessoas conhecerem a sua intimidade, saber o que você fez de errado e falar daquilo, e te criticar, e te condenar lá fora, inventar coisas com seu nome. Já passou por isso? Isso é a nudez que ela está falando. O perigo. Muita gente aqui já passou pelo perigo. Muita gente aqui já andou pelo vale da sombra e da morte. Tinha muita sombra e muita morte para te oferecer. Ou espada. Verso 36 diz assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí vem o texto que você leu. Mas em todas essas coisas, filho, seja na nudez, no perigo, na espada, seja na fome, na perseguição, seja na condenação, seja o que for, em todas essas coisas somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem o que aconteceu, nem o que vai acontecer, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga aleluia! Aleluia! Em algumas Bíblias, como a da pastora, por exemplo, o título que está acima de Romanos 8, 31 em diante, é a vida no Espírito. Eu vou te falar que aqui você já está, como ela falou comigo ontem, eu e ela estava fazendo essa palavra juntos ontem, né? A vida no Espírito é talvez uma das grandes, talvez a maior chave para você ser um vencedor. Olha para mim. Vida no Espírito versus vida na carne. Vida no Espírito versus vida na carne. Muitas vezes nós referimos ao irmão que quer viver na carne de... A gente chama ele de quê? Crente carnal. Alguém aqui já ouviu essa expressão? Isso é só da minha época. Alguém aqui já ouviu? Crente carnal. O problema é que você aprendeu que crente carnal é crente que peca. Não é? Você aprendeu isso, que o crente carnal é aquele que está vivendo na gandaia aí, fazendo as coisas do mundo. É crente, mas é carnal, você não faz ideia. Mas a Bíblia está falando aqui sobre a vida no Espírito. Então, primeira chave para você, hoje eu falei que eu ia te dar chaves. E é essas chaves que eu quero que você bata no martelo, bata na cabeça delas lá no seu Life Group. Você vai falar disso. Primeira chave. Ande no Espírito, ou viva no Espírito. Ande no Espírito o tempo inteiro. Vamos voltar para Romanos 8, verso 5.
Porque os que se inclinam para a carne cogitam, né? Cogitam das coisas da carne. Quem é carnal vai cuidar das coisas da carne. Mas a Bíblia está dizendo, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Agora deixa eu te perguntar. Aquilo que Deus te dá, eu vou trocar carnal para natural. Aquilo que Deus te dá é natural ou é espiritual? Tudo que Deus te dá é espiritual. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Está lá em João 4, 24, olha lá, ó. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Agora, filho, ninguém adora o Senhor vivendo vida miserável. É difícil, estou sendo honesto, é difícil você vir para um culto doente, doendo, machucado em algum lugar, com um diagnóstico de um médico e falar: e os anjos cantam. Ninguém dá conta. Você vai adorar o Senhor em espírito quando você estiver vivendo a vida no Espírito. Pastor, você está falando agora, começou a ficar mais complicado. Deixa eu te dizer, não adianta querer ficar tentando alcançar as coisas espirituais com as forças, com as ferramentas, com os recursos da carne, com os recursos naturais. Vou destrinchar. Não adianta você ficar querendo buscar riquezas, por exemplo, financeira, achando que é você que está escolhendo que curso que você vai fazer, que faculdade que você vai fazer, como que você vai, que estratégia que você vai adotar. Isso aí é você fazendo. Isso não é o Senhor falando com você. Agora, se o Senhor te orientar e disser para você assim, vai para esse curso, vai para essa faculdade, vai para esse lugar, vai para esse trabalho, aí é diferente. Mas enquanto a análise for puramente, meramente mental, intelectual, é só uma questão de tempo até a sua riqueza se transformar na riqueza do rico, que confia nas coisas naturais. Não adianta você clamar por um milagre do Senhor, uma cura fenomenal, uma cura milagrosa, mas a sua confiança é no doutor, seja lá qual for o nome dele. Pastor, você está falando que eu não posso ir no médico? Pode. Vai. Você está falando que eu não posso tomar remédio? Pode. Toma. Mas vá confiando no Senhor. É diferente, irmãos. É diferente você ir no médico e o médico dizer para você assim, o que você tem que fazer é isso. Você está olhando para uma pessoa que já passou por tantos diagnósticos. Minha esposa é minha testemunha aqui. O médico um dia falou para mim, eu fui jogar vôlei, né, um dia, aqui na cidade, e no final, quando eu terminei, eu cansei, eu sentei nos bleachers. Como é que chama bleachers mesmo? No banco? Arquibancada. Aí cansei, sentei ali um pouquinho. Aí o pessoal falou, vamos embora, vamos. Eu fui levantar para ir embora. Do jeito que eu levantei, eu caí. Só que eu disfarcei, para não passar vergonha. A hora que eu levantei assim, na hora que eu terminei de ficar em pé daqui para baixo, morreu tudo. Ficou tudo paralisado, adormeceu. Aí eu, aí eu caí no chão, fiz de conta que eu estava fazendo alongamento, que eu fiquei com vergonha. Alguns vão embora. Não, vocês podem ir, eu fecho. Você está fazendo? Não, vai, eu estou alongando. Você sabe como que eu fui pro meu carro? Assim no chão. Igual um paralítico. Aí eu subi no carro, liguei para ela. Falei, parou tudo, lembra? Parou tudo, da cintura para baixo. Enquanto eu fui arrastando, era longe, rapaz. Eu arrastei no asfalto daqui, naquele restaurante ali de frente, ó. Quando eu cheguei lá no carro, que eu comecei a sentir um pouco melhor, eu já tinha ido orando enquanto eu estava arrastando. Fui pro médico, o médico olhou minha coluna e falou assim, ó, você precisa parar de jogar, senão você nunca mais vai andar. Você vai ficar paralítico. Aí eu falei, é ruim, hein? Eu vou orar. Irmãos, eu tenho 56 anos de idade, meu filho vai para o clube onde eu dou aula, eu jogo com os meninos de igual para igual com eles. Mas eu fui no médico, e o médico disse, você não vai andar. Eu falei, vou sim.
eu tenho vida abundante. Amém? Eu fui no médico uma vez, porque minhas mãos estavam com uma síndrome, que é chamada Raynaud's. E quando eu fui lá, ela olhou e ela falou, olha, eu vou começar um processo de investigação, vai levar meses, talvez até mais de um ano, para tratar você, mas está associado com reumatismo. Depois você procura na internet o que é Raynaud's. Aí eu olhei, falei, puxa vida, eu vou me submeter a meses de tratamento, medicamento e consultas. E ela queria que eu mandasse fotos diárias das minhas mãos. Que escravidão é essa? Eu parar o que eu estou fazendo para poder tirar foto da frente, de trás, do jeito do outro. Eu falei, eu não vou fazer isso não. Eu falei, é o seguinte, o tal de Raynaud's, é melhor você sair porque eu não vou ficar prestando atenção no você. Não vou prestar atenção na doença. Amém. Nunca mais tive. Glória a Deus. Nunca mais tive. É uma luta, é uma guerra constante. Mas é uma vida no Espírito. Não é uma vida na carne. Porque se você for daqueles que ficam assim o tempo inteiro, olha, mas a medicina... Hoje, qual que é o maior médico que existe hoje no mundo, irmãos? Qual que é o médico mais famoso hoje? O Google. E quem que é o paciente mais burro? Não vou perguntar isso não. O Google é o médico mais inteligente que tem na face da Terra. O interessante é que qualquer coisa que você olhar termina em câncer. É muito engraçado. Deu uma espinha na ponta do dedo do pé. Vai morrer com câncer. Tô tossindo assim, vai dar um câncer. Meu cabelo tá caindo, vai morrer com... Pelo amor de Deus. O melhor diagnóstico pode ser indício de câncer. Não é? O melhor diagnóstico pode vir a se transformar. Que vida é essa? Vida de ficar caçando diagnóstico? Vai para o Espírito, vai para a palavra. Amém. Você acabou de ler um monte de coisa que fala de vida abundante, de cura. Pastor, você não vai morrer um dia? Não sei, talvez vou. Você não fica doente, pastor? Fico, porque eu estou num mundo caído. Um mundo em que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Um mundo em que ele inventa vírus, um mundo em que ele inventa doença, que ele cria câncer de tudo quanto é jeito, que a medicina trabalha, inventa cura, ele vai e fala, deixa eu fazer um pior ainda. Sim, você está sujeito a isso, mas não quer dizer que você tem que continuar sofrendo por isso. Aleluia. Pegou? Peguei. Agora eu vou orar. Peguei essa porcaria. Sai de mim em nome de Jesus. Amém? Um exemplo mais clássico, para você entender a diferença num crente espiritual e um crente carnal, é a história de dois personagens muito conhecidos na Bíblia. Abraão e Ló. O tio e o sobrinho. O crente espiritual e o crente carnal. É importante você saber que Ló era crente. Não era só Abraão, não, porque tem gente que acha que Ló era mundano, que Ló era endemoniado. Não. Ele era crente. Gênesis 13, verso 2 diz assim: era Abraão, ou Abrão, Deus não tinha mudado o nome dele ainda, né? Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas no Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão fez o que, queridos? Invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também, a Bíblia está dizendo, também tinha rebanhos, gado e tendas. Também era rico. Espera aí um pouquinho. O texto fez menção... Não vou contar não. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda, tinha alguém sábio na história, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Abraão está dizendo: querido, nós somos parentes. Vamos brigar por conta disso? Não, vamos fazer o seguinte: acaso não está diante de ti toda a terra?
Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos. O que Ló fez? Já que é assim, tio, para lá que eu vou. Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. Aquela relva verdinha, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim. Olha como é que a Bíblia está dizendo que era o lugar para onde ele olhou. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Olha como é que o crente carnal faz. Ele vai fazendo meleca até chegar em Sodoma. É sempre assim. Ele vai armando as tendas dele até chegar no lugar da desgraça mesmo. Ele vai cometendo pecadinho até se embaralhar todo. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Já não basta ser pecador, tem que ser grande contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos. Lembra que Ló ergueu os olhos? Agora o Senhor está falando para Abraão, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. O texto começa dizendo que Abraão e Ló tinham muito gado. Mas é interessante que ele só menciona Abraão invocando o nome do Senhor. Então aqui já começa a primeira diferença entre o crente espiritual e o crente carnal. O espiritual ele busca o Senhor. O carnal busca os recursos naturais. O crente espiritual, ele vai para a oração, ele vai para o joelho, ele vai para o jejum, ele vai para a vigília, ele sobe o monte, ele faz campanha. O carnal, não. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos. E ele andou por vista. Ele levantou os olhos, viu e falou, é para lá que eu vou. Agora, o interessante é que a Bíblia também fala que Abraão também levantou os olhos. Mas de que jeito? Debaixo de uma palavra de Deus. Foi Deus quem falou para ele, agora levanta os olhos, Abraão. E olha o que eu vou te mostrar, não o que você quer ver. Olha para onde eu vou te mandar ir, não para onde você quer ir. Olha para o que eu vou falar para você fazer, não o que seu nariz acha que você tem que fazer. Duas coisas bem diferentes. Crente carnal anda para onde o focinho dele aponta. Crente espiritual anda para onde a voz do Senhor diz para ele ir. Essa é a primeira chave, andar no Espírito. Segunda chave, meu Deus. Romanos 8:18. Ele diz assim, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando você vive uma vida no Espírito, olha para mim. Quando você vive uma vida no Espírito, você não desiste facilmente. Crente que vive na carne, ele está o tempo inteiro com esse discurso na boca dele. Não vou fazer mais. Não aguento mais. Não isso. Você pode falar, pastor, você fala isso de vez em quando eu falo. Mas aí o Senhor me chama de volta para a vida no Espírito, aí eu mudo meu discurso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Numa corrida, vamos imaginar aqui um triatlon. Estou vendo ali o Gustavo, ele é forte assim, né? Esbelto, chique. O que é o triatlon? Alguém lembra como é que é essa modalidade, enquanto eu bebo água aqui? Pedalar, nadar e correr. Correr, nadar e pedalar, né? Mas são distâncias longas, não são? Agora, qual que é o primeiro elemento que pode prevenir uma pessoa de ganhar aquela corrida? Pode o quê? Que pode impedir a pessoa de ganhar a corrida? Não ter pena? Vou perguntar mais tranquilo. Eu sei que a minha pergunta ficou complicada, não ficou, amor? Qual é o primeiro elemento, o primeiro fator
que pode impedir alguém Mental. de vencer uma corrida? Cansaço. Fala assim comigo. Pastor, é desistir. Quem desiste, filho, está eliminando a chance de ganhar a corrida. É, Deus, estou entendendo. Ô, glória. Aleluia. Amém. Ô, glória. Todo casamento que passou por crise, mas prevaleceu, é porque alguém não desistiu. Amém. Toda empresa sólida hoje, filho, é porque no momento da crise ela não desistiu. Eu não sei se você sabe, pega aí o seu telefone, pega ele na sua mão. Quem aqui tem telefone da Apple? Vocês têm? É uma empresa bem sucedida, não é? Você sabia que ela quebrou algumas vezes antes de se tornar a Apple? Mas porque um cara obstinado com o que ele queria fazer, um jovem chamado Steve Jobs, disse, eu não vou retroceder. A Colgate, que todo mundo fala que eles vivem dos 10% e dá dízimo de 90%, também foi para trás. Deu errado. A Disney deu errado. Mas hoje está aí, sólida. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você com muito carinho. Sim, você vai me ouvir falar isso, porque eu também penso assim. Sim, na Carolina é mais quentinho. Eu reconheço que é. Sim, na Flórida é mais quentinho. Oh, é. Talvez até um pouco muito quentinho. Bem quentinho. Mas não é o lugar da vitória para você. Sabe, quem tem que mudar daqui para outro estado para ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele está assumindo é, eu fui derrotado, eu estou indo buscar outra chance lá fora. A verdade é essa. Ao invés de ficar e dizer, eu vou esperar o Senhor fazer. Eu vou parar de olhar para onde eu acho que é mais verdinho. A Flórida é mais verdinha hoje, é mesmo, porque não tem inverno, né? Eu vou ficar aqui. Se Deus mandar você ir para lá, quem sou eu para te questionar? O interessante é que as pessoas, quando elas vêm contar para mim que elas estão indo embora, a primeira coisa que elas põem é o Senhor. Deus me mandou ir. Amém. Você já tirou minha chance até de te questionar. Deus falou que você, quem sou eu para questionar Ele? Né? Então, segunda chave. Segunda chave espiritual é não. Segunda chave espiritual é não desista. As irmãs falaram aqui de alguns textos, falou de um bem específico, você vai lembrar? Está lá em Oséias, olha o que a Bíblia diz. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o... Pastor, por que tem que fazer curso nessa igreja? Pra você não ser destruído, elemento. Ô, glória. Aleluia, Jesus. Elemento. Sabe o que eu tenho aprendido? Você vai ficar chateado comigo. Talvez minha esposa até vai me dar umas broncas depois. Não tem problema não. Eu apanho de boa. Crente que está sempre buscando a palavra de Deus. Crente que está sempre orando. Crente que está sempre fazendo os cursos da igreja dele. Raramente ele nos procura. Sabe por quê? Porque ele está exposto à palavra de Deus o tempo inteiro. O que é um conselho meu comparado com a Bíblia, irmão? Seja honesto. Pastor, você está ficando meio preguiçoso, você não quer dar conselho? Não quero. Mas um conselho meu não tem o poder que a palavra de Deus tem. É bem verdade que quando você vai lá em casa, quando você vai conversar comigo, eu vou pregar para você o quê? Bíblia, palavra de Deus. Mas é mais gostoso quando você mesmo corre e você mesmo vence. É mais gostoso quando você mesmo experimenta a vitória, porque você buscou o Senhor falou com você e Ele te deu direção, você fez, aí você vem aqui e dá testemunho, Deus falou e eu fiz e fui para frente. Aí eu fico ali falando, maravilha. Mateus 22, 29.
Jesus disse assim para o povo. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmãos, valorize o culto. Valorize o seu life group. Eu estou aqui falei lá no início, eu vi que a Sabrina pegou, eu vi que outra pessoa pegou. Eu disse, é só dar chaves que é para falar no life group. É só elas que é para amassar o barro. Então não pensa que o life group é só mais uma reunião da sua igreja. Nós passamos muito tempo longe, irmãos. Eu te vejo no domingo, às vezes te vejo no life group. Aí tem uns que eu vejo, pirraço eles aqui no ensaio do louvor, mas não é, né? Valorize o Giflen. Valorize o Tadel. Vou te falar uma coisa, irmãos. Se tem uma pessoa que não dá a mínima para nomenclatura, para título, sou eu. Mas eu valorizo o que é feito na nomenclatura chamada Tadel, na nomenclatura chamada Life Group, na nomenclatura chamada Giflen. Culto. Às vezes o Michael e a Sumar ficam pensando, o que o pastor vem aqui fazer no Giflen? Eu venho ouvir a palavra. Eu venho ser ministrado, eu sou jovem. Vocês estão com essas caras engraçadas. Romanos 10:17 diz assim, e assim a fé vem pela pregação. Você quer ter fé do tamanho do grão de mostarda? Você tem que ouvir palavra, tem que ouvir pregação. Pastor, eu estou ouvindo no YouTube todo dia. Continua. Você vai ver. Na hora que der problema, liga para o pastor do YouTube. Pede ele para orar por você. Pede ele para interceder. Liga lá para o Dave, não sei o que lá. Terceira chave. O vencedor é aquele que ouve a exortação e o conselho. Não vou falar. Não vou ler o texto. Vou só contar uma coisa para você. Lá em Apocalipse, Deus mesmo falou com 7 igrejas. O Senhor falou com 7 igrejas. E para 7 igrejas, ele falou... Para umas ele falou exortação. Para uma delas não teve exortação nenhuma, foi só bênção. Mas para todas elas, termina assim. Quem tem ouvidos... o que o Espírito diz às igrejas. Olha para mim, amado irmão. Estou sendo bem honesto com você. Tem coisa que está na Bíblia que você tem que levar para o literal. Tem coisa que está na Bíblia que você tem que levar para o literal. Eu sei que vai ficar chateado alguns aqui. A Bíblia não diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o YouTube diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que... Não. O Espírito está falando com quem? Com a igreja. Tem coisas que Deus reservou para você aprender no ambiente de igreja. No ambiente de culto. No ambiente de Tadel. No ambiente de Life Group. No ambiente de Giflen. No ambiente de noite de gala. No ambiente de graduação. Sumaia estava falando aqui, eu estava pensando, nem eu, porque eu só pensei, na verdade, Sumaia, eu só pensei em fazer a formatura dos alunos que já terminaram os cursos, na virada do ano, para casar uma coisa com a outra. Eu pensei, a gente já vai comer uma coisa, vai ter um balanga beiço, juntar uma coisa com a outra, dá tudo certo. Mas eu estava sentado ali, e ela falou, na virada, não sei o quê. Eu falei, Deus, eu não tinha prestado atenção. Eu não tinha prestado atenção. Você fez um curso, a virada do ano é profética, querido. Você está encerrando um ciclo para começar outro. Você está dizendo para o Senhor ali na formatura, na virada do ano, Senhor, agora tudo que eu aprendi, o Senhor pode colocar em prática no próximo ciclo. Amém. É profético. Amém. É uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua. Você está dizendo, Senhor, eu terminei o ano da melhor forma possível. Eu estou terminando 2025 na presença do Senhor. Estou terminando com honra. Começar com honra todo mundo quer. Terminar com honra, poucas pessoas entendem isso. Termine o ano na presença do Senhor. Termine o ano de joelhos aqui na igreja. É assim que eu faço desde que eu converti. Você também, né?
Amém? Uma voz do além falou comigo, termine. Fique de pé. Hã? Ouça a voz do Espírito. Não, a terceira é o vencedor, é aquele que ouve a exortação e o conselho. Assim, ouve a exortação. Isso. Aprenda a ouvir a exortação e o conselho. Amém? Eu quero só orar com você. Amanhã, a pastora vai ministrar no Giflin. E ela já vai... Tadel. Vai ministrar no Tadel. E ela vai dar continuidade nesses assuntos que nós vamos falar sobre vida de vencedor. Amém? Não perca. São chaves que vão mudar a sua vida. Ainda que você não tenha gostado de algo que você ouviu, abre o coração. Deixa o Senhor fazer. Pastor, você está dando bronca ultimamente? Estou mesmo. Reconheço. Amém? Espírito Santo, nós queremos sim nos submeter ao Senhor. Como nós falamos aqui hoje, para a gente andar uma vida em vitória, nós precisamos fazer algumas coisas. Uma delas é andar no Espírito. Eu quero andar no Espírito. Repita comigo, irmãos. Eu vou andar no Espírito. Nunca mais. Eu vou deixar que eu seja guiado pelo natural. Não vou tomar decisões no natural. Eu vou ouvir o Senhor. Eu também não vou ficar afligido pelas tribulações, pelas angústias, pelos medos. Eu sei que eu já sou mais que vencedor em todas elas. Eu também vou ouvir a instrução, vou ouvir a repreensão, vou ouvir o conselho do Senhor. Na minha igreja tem conselho, na minha igreja tem palavra, na minha igreja tem inúmeros cultos, tem Giflin, tem Tadel, tem Life Group, para mim ouvir a palavra, para que eu seja exortado, para que eu seja confortado, para que a minha fé cresça, para que eu aprenda a ter autoridade, para que eu possa dar ordens à doença, à pobreza, à enfermidade, à crise conjugal, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê um abraço em 6 pessoas e nós estamos terminados. Me perdoe, passei muito do horário porque a gente teve muita coisa hoje. Amém?